O governo brasileiro não fez nada, Olavo. Nada. A não ser torcer para taxar, torcer para tarifar. Olavo é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Já tem Débora Sena e Júlia Zanata conosco, mas antes a informação na voz de Wellington Barros. Fala, Barros. Pitoli, chegamos ao dia 15, com o prazo, melhor, o fim do prazo para os Estados Unidos decidirem sobre a aplicação de novas taxas sobre produtos brasileiros. O governo do presidente Lula tem trabalhado com o cenário de confirmação das novas tarifas e aposta que o governo americano determine um processo de implementação da decisão e uma lista de exceções. O prazo para a Casa Branca decidir se coloca em prática ou não as tarifas contra o Brasil, como eu disse, terminam hoje neste dia 15. Em 1º de junho, o governo americano concluiu uma investigação que acusa o Brasil de adotar práticas que oneram ou restringem o comércio com os Estados Unidos, entre elas desmatamento ilegal, pirataria e o PIX. Como resultado da investigação, o Escritório Comercial dos Estados Unidos propôs a aplicação de tarifas de 25% sobre mercadorias brasileiras. Depois, os Estados Unidos anunciaram taxas adicionais de 12,5% para 60 países por falha no combate ao trabalho forçado, e isso também inclui o Brasil. Em ambos os casos, uma longa lista de exceções foi apresentada para evitar uma alta de preços no mercado americano. Ontem, um dia antes do fim do prazo, equipes técnicas dos dois países se reuniram pela 5ª vez para discutir a investigação sobre tarifas. Participaram do encontro equipes do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Ministério de Relações Exteriores e da Assessoria do Presidente da República e representante de comércio dos Estados Unidos. Na reunião, o governo brasileiro reiterou que considera o tarifaço injusto. Na semana passada, em meio às tratativas, o Jameson Greer afirmou que os países ainda estavam distantes de um acordo e isso é um indicativo de que as taxas devem ser colocadas hoje, porque é a data limite estabelecida pelos Estados Unidos. Obrigado. Valeu, Barros. Olavo, o governo brasileiro não fez nada, Olavo. Nada. A não ser torcer para taxar, torcer para tarifar. Por quê? Porque daí vai no mesmo Meaval Pereira, em algum momento vai falar que a culpa é do Flávio, do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo. Eles já entenderam. Aliás, muita gente ainda não entendendo, isso é besteira. Eu só veiculei aqui o Meaval, repito, por favor, porque a gente está falando de quem tem acesso a um bastidor e é da Globo, a gente não está brincando aqui. Não pensa... Sabe esse vídeo que eu veiculei do Meaval? Eu teria problemas com relação a direitos autorais. Eu teria problema. Então você vai ver, por exemplo, em algum momento essa live, depois do fim da transmissão, ela vai sair do ar, eu tenho que retirar o trecho para não ser penalizado, para não ser punido pela plataforma. Então eu tomei a decisão de trazer isso para você para entender a importância da discussão, que a gente está tratando de algo que pode inviabilizar a candidatura do Flávio. E não foi falado pelo blogueiro, pelo cara que está chutando, para o cara que quer clickbait, como o Bacos fala, que quer like, joinha. Não, a gente está mostrando a Globo, falando sobre inviabilizar a candidatura do Flávio. E essa mesma Globo, Olavo, pode tratar dessa questão da taxação do tarifaço, tentando dizer que em algum momento isso é culpa do Flávio. E vai chegar numa parcela da população que não ouve Auriverde, que não tem acesso à verdade, que não entendeu ainda o que está acontecendo com relação à seção 301, que a taxação virá em função das investigações da seção 301. E aí chega em um ponto, posso tratar de 3 aqui, 3 pontos, mas vamos pegar o primeiro. Os americanos falam sobre o PIX. Imediatamente após a classificação de PCC e CV como organizações terroristas, imediatamente após, 2 CPFs já foram sancionados e 4 CNPJs, um deles em Portugal. Um dos CPFs é do tal do Shimada. Movimentou 29 bilhões de reais.
com, acho que, salvo engano, 73 empresas criadas, né? A empresa dele não tinha nenhum funcionário e movimentou essa grana toda, e parte dessa movimentação via criptomoeda e outra parte via Pix. E o que os americanos estão tentando contar pra gente é o seguinte, Olavo, olha, tá tudo bem, mas quem opera e regula o Pix não abre a possibilidade de uma fiscalização, né, de investigação. Por exemplo, no caso do Shimada, 645 disparos do COAF e ninguém olhou. E o cara movimentou 29 bilhões de reais lavando dinheiro do crime organizado. Então os americanos estão falando, olha para o Pix, veja, quem opera e quem regula já mostrou que na estrutura tem corrupto. O Vocaro comprou gente dentro do Banco Central. Segundo ponto, corrupção. Eles apontam problemas relacionados à corrupção no Brasil e trazem a questão do Toffoli, anulando as condenações da Lava Jato. Cadê o Toffoli? Envolvido até as tampas com Tayaya, tá bem quietinho no canto, fica lá de frente para a parede, não abra a boca, se puder não respire, Toffoli, para não aparecer. Mas o Toffoli continua com a caneta na mão. Ele continua ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí um terceiro ponto, que é a questão do etanol no Brasil, usinas que estão nas mãos do crime organizado, agora dessas organizações terroristas. O americano olha e fala assim, o que fizeram para combater? Não preciso nem falar da pirataria, né? Quantas camisetas piratas do Brasil, da seleção brasileira, foram vendidas agora? Outro dia eu vi numa rádio o cara falando assim, olha, 479 a camiseta do Brasil, só me engano. Ah, eu paguei 45 no camelô. O cara falando numa boa. Ou seja, institucionalizada a pirataria no Brasil. Quem é que vai combater isso? Os americanos já entenderam. Os caras não vão fazer nada para o negócio mudar. E tem um outro detalhe. Usarão politicamente, eleitoralmente dessa decisão a partir do momento que os americanos olharem e falarem assim, o governo do Brasil fez alguma coisa? Não. Taxa. Aí o Lula vai falar, tá vendo o que Flávio fez? Por mais que tenha carta do Flávio, por mais que tenha viagem do Flávio para audiência pública, por mais que haja toda essa manifestação, a intenção do Flávio de mostrar que ele pediu para não taxar, ele pede o cancelamento, não o adiamento da taxação. Mas a gente sabe o que o governo Lula quer, Olavo. Não é uma leitura econômica, né? Nós somos tentados a fazer uma leitura econômica porque lemos um jornal ou porque assistimos e vemos, mas gerará uma inflação nos Estados Unidos. Não, não vai. Os insumos necessários para o consumo americano, para controlar a economia americana, para não haver uma exacerbação de preços, serão retirados, não sofrerão taxação, é tranquilo. Os americanos não errarão. O pano de fundo é o aspecto do crime organizado, efetivamente elevado à condição de grupo terrorista. Pitoli bem colocou, não tem necessidade de entrar. Agora, amigo ouvinte, o silêncio ou a atividade nula do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que nada fez de efetivo para dar resultado. Vamos entender. Durante a investigação começa em junho de 2025. O início da investigação, junho de 2025. Se fala também em perseguição política, se fala no início da investigação também em censura. Bom, tanto que existe a ação do Rumble em andamento, que o governo do Brasil foi lá dar a cara para tentar livrar Alexandre de Moraes. Enfim, de lá para cá, nós temos Lula se posicionando contra Trump, nós temos as posições de Janja contra os interesses e as parcerias norte-americanas. Sempre tivemos os Estados Unidos como principal parceiro comercial. Hoje nós temos a China como principal parceiro comercial. E não pensa que, amigo ouvinte, de novo indo para o aspecto econômico, sofreremos tarifas, então buscaremos outros parceiros, vamos negociar com a China. Esquece. O objetivo da tarifa é uma estagnação, para que o Brasil volte à negociação, se curve
ao que fez de errado na questão do crime organizado, ao que fez de errado na defesa de valores equivocados que não representam o país. O objetivo das tarifas é que o Brasil volte, mas a bandeira política, lembra, tem dito isso, ano de eleição, a interpretação dos fatos tem que ser focada na eleição, interesse imediato. Lula recorda-se que quando elegeu o seu inimigo comum, que seria os Estados Unidos, sua popularidade aumentou. Agora ele quer a tarifa para tentar repetir o modelo e tentar colar a imagem da tarifa inflável. É isso, esse é o bastidor, isso que acontecerá, por isso a inadequação. As falas, Pitoli, do Brasil, mas o Pix é nosso. Tá bom. Janones. É nosso, tá ótimo, beleza. Mas o que isso ajudou na negociação? Nada. É um discurso com viés, com pegada eleitoral, com pegada nacionalista, que a última coisa que Lula é um nacionalista, não é? O cara que coloca Santa Catarina contra o resto do país, né? Não é a última coisa que ele quer é a união desse país. Mas o objetivo imediato, mesquinho, eleitoreiro. E temos dito aqui, quem pagará a conta da tarifa somos nós. Lula não experimentará a perda de um centavo das suas benesses, dos seus luxos, das suas extravagâncias. Quem paga a tarifa somos nós. E quem vai querer se beneficiar é ele. Deixa eu mandar um alô aqui pro Victor D. Tá fazendo aniversário hoje, ouvinte da Auriverde. Vitão, feliz ano novo de vida, irmão. Obrigado pelo seu carinho. Olavo, ainda nesse sentido, e falando de Globo News e tal, se a gente fizer um recorte na linha do tempo, voltarmos a 1989, disputa para presidente, e chegamos até o dia 29 de setembro, dia do meu aniversário, por isso que eu lembro perfeitamente, 29 de setembro de 1992, a gente vai lembrar de uma emissora de televisão que escolheu o presidente do Brasil e empichou o presidente do Brasil, Fernando Collor de Mello. E essa emissora é Rede Globo, ok? Ela escolheu o Collor e tirou o Collor. Nenhuma dúvida. Essa emissora hoje, ela tem o mesmo poder? Não. Ela, por si só, nós tínhamos aqui em Bauru, um jornal, certo tempo atrás, que um dos diretores, né, dizia, e eu vi isso acontecer, em 4 capas eu tiro você da prefeitura. Falava para prefeito eleito. Em 4 capas de jornal você perde o seu mandato. Olha o poder de um veículo de comunicação quando ele é usado para o mal, para manipular, para atacar, olhando para interesses que não são os interesses do cidadão, da população, do pagador de imposto. É o interesse daquele diretor do veículo, enfim. Então, voltamos a 1989, eleição de Collor, Globo. Impeachment de Collor, Globo. E tudo que a Globo fez, eu estou só fazendo esse recorte. A Globo não tem mais a mesma força. Cria-se um consórcio de imprensa durante a pandemia, inclusive. E o objetivo desde sempre era atacar o presidente Bolsonaro, desumanizar o presidente Bolsonaro, que foi o mesmo caminho feito pelos norte-americanos, dessa imprensa esquerdista norte-americana, que era desumanizar. Era o misógino, o genocida, o homofóbico, o fascista, aquela coisa toda que a gente já sabe, todo um processo de desumanização. Tipo, eu não quero esse cara para mim. Esse cara não me serve. Mas é como naquela tortura chinesa daquela gota na testa. Vai ali, ó. Uma hora a gente convence de que esse cara realmente não serve para ser o presidente do Brasil. É na gota. Ok? Ok. Olá. Nós vimos o áudio do Flávio Provocaro pedindo um recurso para um empresário, para um fundo de investimento, ou seja, investir o que é retorno, para custear o Dark Horse. Beleza? Beleza. Impactou? Impactou. Olhando para as pesquisas, por mais que a gente duvide das pesquisas, a gente está falando de 5, 6 pontos, alguns até 8 pontos, de uma queda de Flávio em função do áudio provocado.
Por mais que não tenha nada de errado, a narrativa, a mentira contada em cima, é que faz o estrago. Flávio já nitidamente recuperou. Então, a gente percebe já em algumas pesquisas, Flávio empatado, Flávio vencendo no segundo turno, já tem de tudo mostrando o seguinte, aquele intervalo, ou aquele vácuo criado, aquele intervalo gigantesco, 9 pontos, 8 pontos, entre Lula e Flávio, por conta do Dark Horse, já está superado. Ok. Você muito bem coloca que naquele 9 de julho do ano passado, o dia da carta do Trump, o Lula quis surfar e surfou. Foi o momento de maior popularidade do Lula nessa reta final de governo, haja vista a destruição do poder de compra do brasileiro, independentemente da sua ideologia. Ok. Ele está na esperança disso acontecer novamente, você tem toda a razão. Com a ajuda de quem? Dos veículos de comunicação que vão criar a narrativa de que quem mandou o Eduardo Bolsonaro ir lá? Ah, Bolsonaro é irmão do Flávio, foi ele que pediu, foi. Eles vão para essa linha. Paulo Figueiredo estão tentando desqualificar, descredibilizar, para quê? Para atacar. E você tem razão quando você diz, já vou te devolver. Essa é a chance, é a bala de prata de Lula para tentar sobreviver a essa campanha. É abrir diferença de Flávio, aí tem a inviabilização, né? Inviabilizar a candidatura do Flávio, tem tudo para acontecer. Olha a luta que a gente tem pela frente e tem gente ainda olhando para o mensageiro. Eu estou de olho na mensagem. Olha o que a gente tem pela frente, mas a definição hoje pode servir sim de sobrevida para Lula, Olavo. Sim, eles estão lutando pela vida. Vitório, e eu vou no mesmo caminho que você propôs, não só a Rede Globo está plantando o factoide da inviabilização da candidatura de Flávio. Se você analisar outros veículos de esquerda, o 247, o Mídia Ninja, Freixo deu uma entrevista recente fazendo a mesma fala, a mesma história, a mesma pegada de tentativa de associação de Flávio, do nome de Flávio, com as questões do crime organizado no Rio de Janeiro. A história está sendo construída nas narrativas, nos factoides, para tentar um novo desgaste. Num momento interessante em que o governo Lula também tentará, no lado negativo, né, tenta derrubar e inviabilizar Flávio, e não seria uma inviabilização por condenação criminal. Não será por condenação criminal. Não daria tempo de ter uma condenação criminal transitada em julgado em relação ao factoide do Rio de Janeiro, do crime organizado do Rio de Janeiro. Então, a negativa de derrubar Flávio e a tentativa de emplacar o tarifaço como um aumento, uma busca do aumento de aceitação do governo Lula. Esse é o momento. Nós estamos, amigo ouvinte, nós estamos a menos de 3 meses das eleições. O quadro, a análise do quadro pode ser definida, pode ser adjetivada de selvagem. E o comportamento de criar factoide, de tentar emplacar uma imagem negativa, esse que está sendo construída, essa narrativa sendo construída, é própria do establishment da esquerda. Barros, prepara mais informação. Débora Sena e Júlia Zanata entrarão conosco às 10 da manhã. Ainda hoje também teremos a participação do escolhido como pré-candidato ao Senado pelo Rio, Carlos Portinho. Ontem sai a definição para o Rio. Fiquei muito feliz, né, com a escolha. Ficaria também se fosse Carlos Jordi, entenda assim. Mas Flávio, né, e o PL escolheram como pré-candidato ao Senado pelo Rio o senador Carlos Portinho, que estará conosco às 12 horas, ao meio-dia. Ainda hoje também tem Sérgio Tavares, enfim. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece.
Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.